Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando a nossa live aqui pela viamorena.com, eu tinha anunciado esses dias, que começaria hoje, né, nessa terça-feira, a nossa programação de retomada da anormalidade em Campo Grande. E coincide essa programação de retomada à normalidade exatamente com o aniversário de Campo Grande, que vai ser comemorado este mês, no dia 26. Então, e a primeira pessoa que eu vou entrevistar neste programa, abrindo essa série, eu quero tentar conseguir entrevistar o máximo de pessoas, homens públicos responsáveis pelo desenvolvimento humano de Campo Grande. Eu vou entrevistar daqui a pouquinho o Max Antônio Freitas da Cruz, que é o secretário municipal de Cultura. Eu estou convencido de que a cultura foi a secretaria que mais acumulou, né? Mais acumulou resultados aí para a gente jogar daqui para frente. Ontem já teve um evento e hoje terá outros eventos e daqui a pouquinho eu vou falar com o Max Antônio da Cruz e esperar mais gente aqui, né? Porque tem muito pouca gente aqui para assistir a gente. Então, esperar mais um pouquinho. Agradecer aqui a Lúcia, a Brígida, ao meu amigo Jorge Otubo, Marcos Roberto, João Paulo, o Osman Carlos de Matos, o bolsonarista, Estera Vital, o Marcos Roberto, Jorge Donza, a Garcina Faustino, Luiz Carlos Cardoso, quem que está chegando mais aí? A Romilda, muito obrigado, Romilda. Muito obrigado ao Mário Aparecido. Muito obrigado a quem mais aqui que está chegando. Está chegando Júlio Cheda, tecladista. Minha sobrinha Marlene Queiroz, lá em Panorama, no interior de São Paulo, Berenice Pereira, o Ricardo Rocha, Idamil Carvalho de Assis, a Márcia Lúcia, ao meu irmão Walter, família toda assiste esse programa. Minha maior audiência é exatamente da família, né, meus irmãos. Bom, no programa de hoje, além naturalmente da entrevista que eu vou fazer daqui a pouquinho com o Max, eu quero fazer uma abordagem, né, um debate sobre essa questão do voto impresso. Falei ontem, vou falar hoje. Aliás, eu tinha até prometido que eu não ia falar sobre isso, porque voto impresso, para mim, é uma cortina de fumaça, né? Quer dizer, o Bolsonaro está jogando uma cortina de fumaça sobre os assuntos mais sérios desse país, que é a CPI da Covid-19, que é a fome, né, que está aí, o pessoal entrando na fila do osso, a dificuldade que ele está tendo para impor os pontos de vista dele junto à população, à sociedade organizada. Eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouco no programa, também daqui a pouco no programa. Mas eu quero começar falando com o Max Antônio Freitas da Cruz, né, nosso secretário municipal de Cultura. Tudo bem, Max? Bom dia para você. Bom dia, Sérgio Cruz. Acho que nós somos parentes, né? Max Antônio Freitas da Cruz, Sérgio Cruz, será? Cruz, bom dia para você, Cruz, a população que está nos acompanhando de Campo Grande. O Cruz é igual o Volkswagen, né? Antigamente todo mundo tinha, né? É um nome muito comum. Mas satisfação, Max, tê-lo aqui no programa. Eu tenho, você deve ter acompanhado, eu tenho tido uma preocupação de começar, né, de retomar a normalidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e no Brasil, de modo geral, já chega de expectativa de pandemia. Eu acho que nós temos hoje já estrutura suficiente para suportar, né, para superar todo esse trauma que a gente viveu durante esse ano e meio aí. E eu falei que a cultura em Campo Grande, a cultura e turismo, principalmente a cultura, tem muito estoque, né, para gastar nessa retomada aí com
muito tempo não teve show, muito tempo não teve atividade cultural, muito tempo o próprio turismo foi muito afetado pela crise e tal. Então, Campo Grande, como é que está o seu estoque aí o seu estoque de ofertas, né, para essa retomada? Sérgio, realmente nossa secretaria é uma secretaria de Cultura e Turismo. Eu assumi em abril do ano passado, em meio à pandemia, né? E o que eu quero assim falar e deixar bem claro, e nós nos reinventamos, né? Por mais que já estava com pandemia, em período pandêmico, nós da Secretaria de Cultura e Turismo não paramos. Nós estamos nos reinventando e inventando cada vez mais. Lógico, o cenário que a gente vê, ele é atípico, né? Realmente a pandemia ela afetou muito grande todos os trabalhadores da área da cultura e da área do turismo também aqui em Campo Grande. Mas como você falou, a importância agora é a gente parar de falar em pandemia, nas consequências, arregaçar as mangas e realmente correr atrás do prejuízo de todo esse problema e caos que ocasionou na economia na área da cultura e do turismo. Para isso, nós já estamos caminhando com vários outros projetos, com o lançamento de editais na ordem de 4 milhões, que é o Fundo Municipal de Incentivos Culturais. Para quê? Para, de imediato, já injetar na nossa cultura 4 milhões para projetos culturais, Sérgio. A gente já precisa olhar à frente, ver que esse ano ainda tem um período aí que a gente precisa nos adequar ainda. A gente vê uma flexibilização lenta, né? Tinha um toque de recolher agora que está meia-noite. E é importante, Sérgio, eu falar, vez que o nosso prefeito Marquinhos Trajano teve poxa, o vírus só pega à noite, só pega de madrugada. Não, a gente não pode marginalizar a nossa cultura, né? Não é por causa da cultura, não é por causa dos shows, das apresentações, dos eventos. Quando a gente fala em eventos, são muitos eventos, não é somente espetáculos e shows que nós estamos falando, mas quando há o toque de recolher, o objetivo maior é para que diminua os acidentes de trânsito. Assim sobre mais leito para que a população possa ser atendida pelo Covid, tá? Então, em momento algum, o nosso prefeito quis falar que pegaria, o vírus só pega à noite, ou coisa desse tipo. É somente para diminuir os leitos, realmente. Por isso, nós já estamos hoje no toque de recolher à meia-noite. Lógico, gradativamente que for acontecer na vacinação, gradativamente vai ser liberado, de acordo com que vai desocupando os leitos de Covid, das UTIs, vai haver uma flexibilização. E a gente está pensando já nisso, nesse avançar, né, nessa conquista. E para o mês de agosto, temos muitas coisas por aí, viu, Sérgio? Aniversário, 122 anos de Campo Grande. Pois é, nessa aniversário de Campo Grande, se você tem... Eu acredito até que vai ser um pouco resumido, até porque há uma série de restrições ainda do ponto de vista sanitário, mas você tem uma programação já dessa 26 de agosto, de apresentações, alguma novidade para esse 26 de agosto aí? Toda prefeitura ela tem uma extensa programação, se adequando com muita tranquilidade, com todos os protocolos de biossegurança, né? E lógico, acho que uma perda grande, Sérgio, que a gente vai falar assim, que esse ano ainda não vai ser possível, que é o desfile de 26 de agosto, né? Esse, por mais que seja aberto, a gente não consegue controlar a aglomeração. Em média, um desfile de 26 de agosto dá 30 mil, 50 mil pessoas, né, na 14, e o último, que foi na 13 de maio, tendo em vista a revitalização da 14. Mas nós vamos fazer uma programação muito extensa, já nos provocando com híbrido e presencial e através de live também. Nós vamos ter no dia 26 um grande show do Munhoz e Mariano, que é daqui da nossa terra, Loubé, Fred Vitor e Patrícia Adriana, uma live transmitida pelo canal do YouTube da Sectur, @SecturCG, que é importante, já com algum híbrido, com alguns convidados que nós vamos fazer, já chamando a atenção. E o grande mote, Sérgio, é que nós não estamos olhando só para a música, nós estamos, por exemplo, no mesmo dia 26, nós vamos iniciar o restauro do Monumento dos Pioneiros, mais conhecido como Carro de Boi, que fica ali na rua Fernando Corrêa da Costa, com Ernesto Geisel. Acho que é um grande presente, uma parceria com a 067 Vinhos, que vai presentear Campo Grande, onde ali tudo, digamos que ali tudo começou, né?
com a vinda do Zé Antônio Pereira, e justamente no dia 26 de agosto, o prefeito assina o início da obra da revitalização daquele espaço, daquele monumento tão importante para Campo Grande. Então, nós estamos pensando em todas as linguagens, em todas as áreas da cultura, em todo o processo do turismo também, com o City Tour, com um grande programa no dia 22 de agosto, o Domingo em Família na Afonso Pena, com muito esporte, com muita cultura, com muito entretenimento, com muita segurança e com muito protocolo de segurança também. Aferindo temperatura, o obrigatório uso de máscara, não deixando aglomerar, então vem bastante coisa por aí. Que notícia você me dá do novo City Tour? Novo City Tour, temos uma ótima notícia, nós acreditamos que até dezembro aí já está em processo de aquisição, processo licitatório do novo City Tour, um City Tour moderno, Sérgio, mas ele é trilingüe, 3 idiomas, tradução simultânea já, adaptado já, certinho, adequado para portadores de necessidades especiais. A gente vai ver que Campo Grande ganha um novo referencial, um novo City Tour. Max, e aí, o que vai acontecer com o antigo City Tour? Esse antigo City Tour nós já estamos utilizando, Sérgio, em um projeto chamado Conhecendo Campo Grande, Descubra Campo Grande, que é uma marca nossa, que a gente está batendo muito para que o campograndense descubra o que realmente Campo Grande tem de bom. Nós estamos fazendo um trabalho, uma parceria com o Shopping Campo Grande, com o Shopping Norte Sul e com o Shopping Bosque dos Ipês, aonde a gente agenda associações, né, sem fins lucrativos, que têm trabalhos, projetos sociais. Nós marcamos um City Tour, passam, conhecem as crianças, os adolescentes, conhecem todo Campo Grande, os pontos turísticos de Campo Grande. Depois disso, vão para um shopping, assistem um filme, almoçam. Isso, a gente acredita realmente que na educação da criança, que ela vai cada vez mais fomentar o turismo e conhecer Campo Grande, para falar para os seus pais, para os seus tios. Acho que a formação começa na base, né? Igual na educação patrimonial, a base é o início de tudo. Naturalmente, a Secretaria Municipal de Cultura, como outras secretarias municipais, tem uma previsão de quando tudo pode voltar ao normal. Vamos supor que em outubro já todo mundo esteja vacinado e que tudo possa voltar ao normal. A relação da Secretaria Municipal de Cultura com os eventos, com os promotores de eventos externos, como é que está essa relação, Max? Sérgio, essa relação está de muito conversa, muito diálogo, né? A gente tem não somente com os produtores e promotores de eventos, mas também com todos os outros secretários da administração pública, né? A gente está tendo esse feedback, esse norteamento. Lógico, a parte de regulamentação não compete a Sectur, compete a Vigilância Sanitária e a Semador. Mas esse diálogo, para a gente estar assim, cada vez mais chegando no meio, por exemplo, nós temos uma conversa, um diálogo grande com a Brasel e com todos os empresários de bares e restaurantes que estão dentro da área do turismo. Então, nosso objetivo já acalmando a partir de dia 20 de agosto, mais tardar começo de setembro, fazer um grande festival gastronômico nos bares e restaurantes e musical, aonde a prefeitura vai entrar com toda a estrutura de mais ou menos mais de 400 contratações de músicos, tá? Para eles circularem nesse festival de bares e restaurantes e fomentar a nossa gastronomia para que a população, tanto do interior como de próprio Campo Grande, movimente esses empresários e movimente a nossa economia. Eu acho que isso é um resgate da nossa economia e é um resgate da nossa cultura, aliando cultura e turismo. A relação, por exemplo, Campo Grande costuma centralizar muito as ações, sobretudo ações culturais. Como é que está a disposição da Secretaria para esparramar, né? Levar arte, cultura, lazer para a periferia, para os bairros de Campo Grande? Sério, a gente sabe sim que o nosso objetivo, desde quando nós entramos nessa administração e com esse olhar do prefeito Marquinhos Tradi, ele sempre bateu muito nisso, que ele quer chegar nos bairros. Mas no primeiro momento nós chegamos já com a pandemia, como que nós vamos chegar isso nos bairros? Né? Houve essa dificuldade. Eu acredito que agora, finalmente, nós vamos começar a chegar nos bairros. Nós já temos um projeto itinerante junto com o SESC, aonde nós vamos percorrer as 7 regiões de Campo Grande, tá? Aí nós vamos fazer show, lógico, dentro de parques, onde são fechados, a gente consegue colocar mesas e cadeiras, controlar a entrada do público, para a gente aferir a temperatura, para a gente, né, cobrar a utilização de máscara.
tudo com muito cuidado, muito tranquilidade, mas a gente consegue chegar a partir de agora. Já estamos com bastante oficinas, que é importante, eu sempre falo, Sérgio, porque é muito importante, que cultura é uma profissão, né? Cultura não é um bico, e a população tem que encarar isso realmente como uma profissão, tá? O artista, ele tem que viver da sua profissão, ele tem que se capacitar, ele se capacita, ele estuda para isso, e ele é como outra profissão qualquer. Para isso, nós estamos levando para os bairros, a partir de agora, também já está acontecendo. Recentemente aconteceu uma oficina de macramê no Memorial da Cultura Indígena, e agora essas oficinas de artesanato, oficinas, cursos de teatro, cursos de dança, nós vamos estar chegando por toda Campo Grande e demais áreas também. A gente vai falar umas 27, 30 áreas da área da cultura, que é muito grande, as suas vertentes, né? A gente vai alcançar um objetivo. O objetivo é formar, nós termos novas criações. Com essas novas criações, eu orgulhosamente falo, eu tenho muito orgulho disso, no mesmo período pandêmico, nós estamos lançando 6 prêmios em 6 áreas, tá? Na área da cultura, que chama-se Prêmio IP. Nunca na prefeitura, em qualquer outra administração, aconteceu essas premiações, né? E são premiações para novas produções. Nós vimos que em período de pandemia, nós precisávamos movimentar a área da cultura, e qual a melhor forma? Tendo novas produções. Para isso, temos o Prêmio IP, aí do teatro, da dança, da literatura, do audiovisual, das artes visuais e do artesanato. Cada prêmio, cada área, na área de 160 mil, chegando a quase a casa de 1 milhão, aonde nós vamos ter novas produções, novas entregas e novas formações, inclusive nos bairros de Campo Grande. A gente está recebendo aqui pedido de maiores informações sobre esses editais para a cultura. Você me falou em 400 mil, 400 mil? 4 milhões. 4 milhões de reais. Você detalhar melhor essa... O pessoal está pedindo para você detalhar melhor como vai ser isso aí, né? A partir de quando, das publicações do Diário Oficial. Tem muito agente de cultura aí atrás desse... Isso mesmo. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e o FONTEATRO são 3 milhões e 200 para o FENIC, que é o Fundo Municipal, e 800 mil específico para o FONTEATRO, que é para a área do teatro. Tá? Recentemente tivemos, existe o diálogo primeiro com os fóruns, com os colegiados. Depois disso, passamos a demanda para o Conselho de Cultura, tá? Foi um edital construído conjunto com o Conselho, com a aprovação do Conselho de Cultura, e agora a gente está na parte burocrática mesmo. Estamos elaborando e encaminhando esse edital para a Procuradoria-Geral do município, que ele aprovando, nós já vamos fazer a publicação. São destinados 3 milhões e 200 para a área de novos projetos. Em quais áreas eu posso entrar? Em todas as linguagens, seja lá artes visuais, audiovisual, teatro, capoeira, literatura, dança, música, teatro. Então, são várias áreas que você pode propor o seu projeto. Você propõe ele na íntegra, desde a produção, da divulgação, da criação, da contratação, tá? São projetos que vão vir na casa na ordem, cada projeto no máximo, no valor máximo de 100 mil reais. Eu acredito que agora em agosto, ainda até final de agosto, nós já vamos acontecer a publicação, né? Aonde vai ser construído também um comitê gestor junto com a sociedade civil que selecione esses trabalhos. Então, nós vamos ter aí um repleto, né, e inovador edital, aonde nós também vamos estar atendendo os novos produtores. Aquele que ainda não tem grandes comprovações artísticas, que está iniciando na classe da produção, na classe da criação, na área da cultura. Tá. Muito obrigado, Marcos, por sua entrevista. E a gente vai, né, daqui para frente, estreitar mais essa nossa relação, sobretudo nessa fase de retomada, né? Retomada da normalidade. Eu estou preocupadíssimo com isso, porque eu já estou na curva, então estou preocupado, né, que acabe logo essa história. Muito obrigado por sua entrevista, muito ilustrativa, e espero que você tenha bastante sucesso, você e toda a Prefeitura Municipal de Campo Grande, para que esse 26 de agosto seja o marco referencial dessa nossa retomada à normalidade. Um abraço muito forte para você. Eu que agradeço o espaço, o seu canal aqui, que é maravilhoso. Quero também agradecer toda a nossa equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que sozinho não fazemos nada, a gente tem toda uma equipe por trás que nos ajuda, que nos auxilia, e a toda a classe cultural e toda a classe do turismo, que acredita, que sabe que o poder público está aqui para ajudar, para apoiar, para auxiliar, e que nós vamos construir juntos, sim, um novo cenário, e agradecer ao prefeito Marquinhos Trade, que nos dá total respaldo para estar trabalhando à frente dessa pasta.
Um abraço para você e até a próxima. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o voto impresso. Tem uma resposta dura do ministro Barroso, né? As acusações a Justiça Eleitoral e a Justiça de modo geral tem sofrido essa campanha insana contra o voto, né, e contra a democracia, que tem sido estimulada, acicatada, esparramada pelo Brasil inteiro, pelo presidente da República. Uma coisa absurda, né? O presidente da República deveria, ele que foi eleito, né, eleito pelo voto popular, ele que foi eleito pelo voto pela urna eletrônica, deveria incentivar o avanço e aperfeiçoamento do voto. Ele está exatamente numa posição atávica, completamente irresponsável. Sobre esse assunto eu quero falar daqui a pouco, depois do tempo para toda a região centro-oeste, nesta terça-feira, tempo que vem do climatempo.com.br, na ponta da flecha do índio. O ar seco toma conta do Brasil central e impede a formação de nuvens de chuva. A tendência para esta semana é de tempo firme em praticamente toda a região e com a temperatura em gradual elevação. A terça-feira vai ser um dia com predomínio de sol. Vai começar com 13 graus em Campo Grande e à tarde a máxima alcança os 32 graus. Brasília terá máxima de 27 graus e em Cuiabá a temperatura vai alcançar os 36 graus no período da tarde. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Legal, né? Começou a festa, começou a programação do dia 26 de agosto em Campo Grande. Vamos ter uma festa diferente, né? Eu não diria de menor intensidade, mas diferente, porque a principal atração pública, né, do aniversário da cidade não vai ter, que é o desfile de 26 de agosto, uma medida preventiva tomada pelo prefeito, exatamente para evitar aglomeração, porque a gente está pleiteando aí a chegada, né, o retorno à normalidade, mas não pode esquecer que o vírus é traiçoeiro, tem várias cepas. Cada dia surge uma cepa nova, uma cepa deste tamanho, que termina alertando, né, ligando o sinal de alerta para aqueles que têm responsabilidade, porque tem muita autoridade, tem muito médico por aí que não tem a menor responsabilidade, né? Estão aí à mercê, a serviço de uma atividade política, quando toda a atenção deveria ser voltada para a saúde das pessoas. Mas está aí o pessoal preocupado com a saúde do partido dele, preocupado com a saúde dos eleitores dele na próxima eleição, e muito pouca gente trabalhando aí para realmente a gente voltar à normalidade dentro de um processo extenso de vacinação. Porque eu disse aqui já várias vezes o seguinte, essa vacinação brasileira, se tivesse vacina, não tivesse faltado vacina, que é diferente. Você vê aqui no Brasil, é diferente. Aqui no Brasil o pessoal está querendo vacinar. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que muita gente não quer vacinar. Muita gente que foi na conversa do Trump
e não quer vacinar. Aqui o pessoal não foi na conversa do Bolsonaro, né? Nem o gado do Bolsonaro, nem os bolsonaristas mais fanáticos foram na conversa dele. Está todo mundo querendo vacinar. O que falta aqui é exatamente vacina. Aqui não precisava obrigar. Obriga que o pessoal foi. O pessoal tem consciência, a população brasileira tem consciência da importância da vacina. Com todo o negacionismo que você possa verificar por aí, ele não conseguiu interferir na cultura do povo em vacinar. Aqui todo mundo, a vacina aqui é muito antiga e já muito cultural, as pessoas sabem que tem importância. Pessoa que teve caso de pólio, sabe, sarampo. Pessoal da zona tropical que teve a malária, sabe muito bem o que significa isso e sabe muito bem a importância da vacina, diferente lá dos Estados Unidos, diferente da Europa. Brasil, até por sua condição de país tropical, até por sua condição de subpotência internacional, que onde o progresso demorou muito a chegar, as pessoas se preveniram muito antes, né? Porque aqui era, olha, vamos prevenir porque não vai ter remédio para essa patologia, vamos prevenir. Então aqui as prevenções sempre andaram muito, e eu sempre digo, se não tivesse faltado vacina, mas o Brasil tem capacidade para vacinar 4 milhões de pessoas por dia. Se não tivesse faltado vacina, a gente não teria chegado onde chegou. Essa curva descendente já estaria lá embaixo, já teria, né, acabado isso aí. A gente já teria banido completamente o vírus, porque já teria vacinado praticamente a população inteira, se não tivesse faltado o imunizante. Mas, infelizmente, houve aqui um negacionismo. Olha, gente, eu não estou falando isso porque eu sou contra Bolsonaro, não. Qualquer presidente que tivesse feito a cachorrada, a palhaçada que esse Bolsonaro fez, teria o meu repúdio. E teria que ter o repúdio de toda a sociedade brasileira. Falar em repúdio, hoje tem reverendo Hamilton na CPI da pandemia. O reverendo Hamilton será o primeiro a comparecer após o recesso parlamentar. A oitiva está agendada para... estava na hora de começar, está agendada para as 9, mas o que é agendado para as 9 no Congresso Brasileiro, no Brasil, começa às 10. Hamilton é apontado por representantes da Davat Medical Supply como intermediador entre o governo federal e empresas que ofertavam vacinas. É um vigarista, né? Vigarista que estava vigarista mesmo. Mas é vigarista. Está cheio de reverendo vigarista aí. A convocação de Hamilton atende pedido do vice-presidente do colegiado, senador Randolph Rodrigues, do Amapá. O senador lembra que o caso veio à tona no início de julho, quando o Jornal Nacional da Rede Globo mostrou e-mails em que o diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava o reverendo a comprar, por meio da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENAR, 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O depoimento do religioso estava marcado anteriormente para o dia 14 de julho, mas foi adiado por questões de saúde de Hamilton de Paula. Ele apresentou um atestado médico alegando problemas renais, o que foi confirmado por perícia médica do Senado. Recuperado, o reverendo comparecerá ao Senado munido de um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que autorizou o silêncio parcial de Hamilton Gomes de Paula. O depoente não precisará responder questionamentos que possam incriminá-lo. Fux negou o pedido apresentado pela defesa de Hamilton para ele não comparecer. Além da oitiva do reverendo Hamilton, a CPI da pandemia analisará uma série de requerimentos para novos depoimentos, tá? A Via Morena
como tem feito desde o começo, vai transmitir ao vivo esta sessão da CPI da Covid-19 no Senado. Bem, mas eu prometi aqui que ia falar sobre o voto impresso. Aliás, eu tinha até dito que não ia falar mais sobre isso, mas fica coçando a língua, né? E a gente termina falando, as pessoas terminam pedindo, muita gente querendo saber a opinião, querendo dar opinião, querendo replicar, querendo criticar, e a gente está aqui exatamente para isso, né? Para atender as pessoas que acompanham, que assistem o programa, que contribuem, que terminam fazendo comigo este programa. Então, eu não sei, o Edson, você conseguiu aí o vídeo aí do ministro Barroso? Hã? Conseguiu? Tá. Então, o que aconteceu? Ferveu, né? O Supremo pediu investigação sobre essas últimas declarações do presidente da República, na famosa live bomba, a live bomba que não passou de um traque, não passou de um peido de tatu, né? Não foi para lugar nenhum. Falou 2 horas o presidente da República, na quinta-feira, tentando convencer a sociedade de que o voto à urna eletrônica pode ser fraudada. Prometeu que ia levar lá um hacker internacional, né, que conhecia tudo, sabia tudo, para mostrar onde é que você podia vulnerabilizar, que você podia entrar na urna eletrônica e tal, e não apareceu ninguém. E não vai aparecer, sabe por quê? Porque a urna eletrônica não tem conexão com a internet. Então, se não tem conexão com a internet, não tem como o hacker entrar, né? Não tem como ele entrar lá no sistema. Não vai entrar nunca, porque você não está conectado com a internet. Então, não vai. Quer dizer, a grande mentira do voto impresso começa aí. O voto impresso tem 2 funções. Primeiro, gastar dinheiro, muito dinheiro. Gastar dinheiro desnecessariamente, porque não precisa. Ah, mas o voto tem que ser auditado. O voto eletrônico é auditado. O Supremo Tribunal Federal tem mostrado isso direto, com uma frequência até irritante, que o voto é auditável, não tem como você não auditar. O que você não pode é meter a mão no voto, como eles querem fazer, querem colocar, né, o voto impresso numa urna para ficar mexendo ali. E nessa mexida, aí que pode acontecer aquilo que o tribunal, o TSE e a Justiça Eleitoral querem evitar: o manuseio do voto. Porque é na hora de manusear que os 5 dedos correm. E a roubalheira pode acontecer. Agora, o que o Bolsonaro quer, bolsonaristas de carteirinha apoiam, porque bolsonarista de carteirinha apoia qualquer besteira que o Bolsonaro fizer, é tumultuar o processo. O voto democrático. Ele quer tumultuar o processo. E como é que ele vai tumultuar o processo? Impugnando todas as sessões. Se ele sentir que não vai para o segundo turno, ou no segundo turno sentir que vai ter eleição, o que ele vai fazer? Vai tumultuar o processo. Como é que ele tumultua? Impugnando as urnas. Faz impugnação, joga tudo para contagem manual, e aí vai, seja o que Deus quiser. É isso que ele quer. Ele quer fazer aqui o que o Trump fez lá nos Estados Unidos, tumultuar. Pois é, mas foi isso. Então eu não vou prolongar nesse comentário,
Eu queria mostrar para você, queria que você acompanhasse, né, se você não assistiu esse vídeo ainda, porque ele é um vídeo, é um pronunciamento histórico, né? Ele é referência para toda essa nossa luta de resistência contra a ditadura que estão querendo trazer de volta para o Brasil. Falar isso, estão querendo trazer a ditadura. Você começa a criar esse tipo de embaraço, de imposição completamente desnecessária, história do Lobo e o Cordeiro e tal, para tentar melar, para tentar tumultuar o processo, para tentar evitar que haja eleição em 2022. Nós não podemos permitir isso. E esse discurso aí que eu vou mostrar, eu gostaria que você esparramasse o máximo que você puder. Seus amigos nos grupos, no WhatsApp, manda para o Instagram, o YouTube, manda para onde você tiver, manda esse link para onde você tiver pessoas conhecidas, pessoa que tiver o mesmo pensamento, a mesma responsabilidade cívica que você tem. Então, por favor, né, nos ajude, por favor, ajude o Brasil, por favor, vamos salvar a democracia através da evolução do voto, através do aperfeiçoamento do processo eleitoral. Quero chamar a sua atenção, vou assistir com você mais uma vez, né, esse vídeo para que a gente possa, ao final, ter uma estratégia de ampla distribuição para que toda a sociedade brasileira possa conhecer mais profundamente aqueles que defendem com mais ardor, com mais responsabilidade, com mais patriotismo a democracia e o Estado democrático de direito. Com a palavra, o ministro Barroso. Temos testemunhado no mundo, de uma maneira geral, que muitas democracias se encontram sob pressão. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos, e nós entramos no século XX com a democracia coroada como o ponto culminante da evolução institucional da humanidade. Nos últimos tempos, no entanto, em diferentes partes do mundo se tem falado em recessão democrática, retrocesso democrático, democracias iliberais, e os exemplos têm se multiplicado. A Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente, El Salvador. Todos países em que tenha ocorrido uma erosão democrática, não por golpes de Estado, mas conduzida por líderes populares eleitos pelo voto e que, uma vez no poder, vão desconstruindo, tijolo por tijolo, os pilares da democracia, concentrando poderes no executivo, procurando demonizar a imprensa, procurando colonizar os tribunais constitucionais que atuam com independência. É uma receita relativamente padrão praticada em diferentes partes do mundo. Um mundo que assiste a três fenômenos que, quando se juntam, se tornam extremamente perigosos, que são o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Nenhum país está imune a essa degeneração da democracia e, portanto, os democratas de todo o mundo estão atentos ao que está acontecendo. No Brasil, após mais de 2 décadas de ditadura, nós conseguimos construir a 4ª maior democracia de massas do mundo. E em mais de 3 décadas de vigência da Constituição de 1988, conseguimos estabilidade institucional, estabilidade monetária e uma expressiva inclusão social que ocorreu sob o regime democrático, apesar
da recessão que enfrentamos desde o final de 2014. Muitas gerações de brasileiros se dedicaram ao projeto democrático, que é o projeto da soberania popular, das eleições livres, do Estado de Direito, da separação de poderes e do respeito aos direitos fundamentais de todos. As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. Nos Estados Unidos, por exemplo, insuflados pelo presidente derrotado, 50% dos republicanos acham que a inequívoca vitória do presidente Biden foi fraudada. Essas narrativas, fundadas na mentira e em teorias conspiratórias, destinam-se precisamente a pavimentar o caminho da quebra da legalidade constitucional. Nos Estados Unidos, isto resultou na dramática invasão do Capitólio, com muitas mortes ocorridas, praticadas por extremistas, conduzido de maneira irracional por líderes irresponsáveis. Assim, e para que ninguém se iluda, nos Estados Unidos há voto impresso ou em cédula. Voto impresso não é contenção adequada para o golpismo. Aqui no TSE, adotamos a postura de responder com presteza e correção todas as informações falsas divulgadas em relação ao tribunal e em relação ao sistema de votação eletrônica. Fizemos isso com a ajuda valiosa da Secretaria de Tecnologia da Informação, da Assessoria de Comunicação Social, com a coordenação da Secretaria-Geral, e também merecem menção as agências checadoras de fato, que têm sido parceiras excepcionais. Gente que se esforça muito, todos os dias, para não nos convertermos num país da mentira oficial. Produzimos respostas com fatos, provas, conhecimento e ciência, sem adjetivos ou bravatas. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Até lá, serão perenemente prisioneiros do mal. Quanto às referências pessoais a mim, tratei com a indiferença possível
eu escolhi para a minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo o que eu quero transformar. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. Aliás, na data de hoje, todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, ainda vivos, se manifestaram publicamente pela integridade do nosso sistema de votação eletrônica e contra a introdução do voto impresso, pelos riscos que oferece de quebra de sigilo e de fraude. Uma nota pública, sóbria e civilizada, mas que não deixa dúvida do que consideramos certo, justo e legítimo. Como se constata, essa não é uma posição defendida exclusivamente pelo presidente do TSE. São todos os ex-presidentes e todos os ministros desse tribunal. A obsessão por mim não faz qualquer sentido e, sobretudo, não é correspondida. Tivemos que continuar desmentindo sucessivas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tudo requentado, amadorístico, sem novidades. Isso já começa a ficar cansativo, mas não podemos esmorecer. Vejam-se algumas das mentiras renovadas e que aqui, muito brevemente, desminto uma vez mais. A primeira, a alegação de que o sistema eleitoral brasileiro somente é usado no Butão e em Bangladesh. As agências checadoras de notícia e o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social documentam que mais de 23 países usam tecnologia de urnas eletrônicas. Outra inverdade frequentemente repetida é que o sistema brasileiro seria inauditável. Ele é auditável uma dezena de vezes, desde o teste público de segurança, no qual nós entregamos a urna para que tentem ultrapassar as suas barreiras de segurança, passando pela participação dos partidos políticos, Procuradoria-Geral da República, OAB, Polícia Federal, no momento de elaboração do programa, com a assinatura digital e lacração por todas essas entidades, impedindo qualquer tipo de adulteração. É o único momento em que a manipulação humana no processo eleitoral brasileiro, sob a fiscalização de todos os interessados. Nós tivemos que refutar uma alegação que, com grande desinformação, gente de boa fé repete de que a apuração é feita numa sala secreta do TSE. Essa é uma afirmação de quem não tem a menor ideia de como funciona o sistema. Gente que vive na argumentação do absurdo. No sistema brasileiro, o resultado das eleições sai às 17 horas, quando a urna imprime o boletim de urna, com a votação de todos os candidatos recebidos naquela urna, naquela sessão eleitoral específica onde se situa aquela urna. A partir desse momento, o resultado da eleição já existe. Os candidatos já têm a informação de quantos votos tiveram. A totalização apenas é feita no TSE, porque o Brasil tem cerca de 5.600 municípios e, portanto, a totalização é feita por um supercomputador. Mas é um equívoco, uma fantasia que possa haver fraude na remessa desses dados. Primeiro, porque ele é feito por uma rede interna criptografada. E segundo, porque sempre é possível conferir os boletins de urna já divulgados e impressos
Esse é o voto impresso brasileiro com a divulgação dos resultados feitos no site do TSE, sendo que os boletins são colocados na internet para que qualquer cidadão, qualquer eleitor possa conferir o boletim que saiu da urna com o que foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A alegação de que a tecnologia da urna é a mesma desde 96 é de quem não acompanha nada do que está acontecendo e não tem nenhum compromisso com os fatos. As urnas são aprimoradas e renovadas na sua segurança anualmente, inclusive com a ajuda dos que participam dos testes públicos de segurança, procurando vulnerabilidades para que elas sejam consertadas. A alegação de que a prisão do hacker indica a possibilidade de invadir o sistema do TSE, é preciso reconhecer que no mundo contemporâneo, todos os sistemas estão sujeitos a ataques dos bancos, da NASA, do FBI, da empresa petrolífera, da empresa que fabrica carnes. Nós nunca dissemos que não é possível invadir o sistema do TSE. Nós temos todas as precauções e nunca houve uma invasão relevante. Apenas invasões que resgataram dados administrativos sem importância. Mas mesmo assim é indesejável e nós estamos fortalecendo a segurança, a cibersegurança. Porém, para repetir 1000 vezes se for necessário, a urna eletrônica brasileira não é conectada à rede, não é conectada à internet, não é passível de acesso remoto, de modo que a invasão eventual no sistema do TSE é incapaz de alterar o resultado das eleições, porque as urnas em tempo algum são passíveis de acesso remoto e, portanto, de hackeamento. A alegação de que o TSE e o seu presidente teriam interferido no poder legislativo. Eu gostaria de dizer que compareci à Câmara dos Deputados após insistentes convites da comissão especial, do presidente da comissão especial, da autora da proposta do voto impresso e do eminente presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que veio a este tribunal e me fez o convite pessoalmente, de modo que eu não me ofereci para ir ao Congresso. Fui ao Congresso debater a convite dos parlamentares, fui muito bem recebido. A Câmara dos Deputados e o Parlamento dignificam a democracia, porque não há democracia sem parlamento funcionando ativamente e, portanto, participamos de um debate franco, honesto, de pessoas que querem o melhor para o Brasil e que não estão apenas preocupados em que argumento vão usar se perderem as próximas eleições. E, por fim, a observação que eu gostaria de fazer, especialmente às pessoas de boa fé, porque as pessoas de má fé, tudo que a gente pode torcer é para que um dia o seu espírito seja iluminado pelo bem. Mas às pessoas de boa fé, eu gostaria de explicar por qual razão o voto impresso não é um mecanismo desejável de auditoria. E a razão é muito simples. O voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Não se cria um mecanismo de auditoria menos seguro do que o objeto que está sendo auditado. A história do Brasil sempre foi a história de fraudes eleitorais, desde o Império, passando pela República, até que em 1996, com as urnas eletrônicas, nós eliminamos o risco de fraude eleitoral no Brasil. Nunca se documentou nenhuma fraude. E quem prometeu apresentar provas de que havia fraude não apresentou, porque não existem, porque não aconteceu. Esse não é um discurso verdadeiro. Mas o voto impresso
nós vamos ter cerca de 150 milhões de eleitores. Além do custo de comprar as impressoras, além do impacto ambiental dos 150 milhões de votos impressos, eles precisam ser transportados no país em que ocorre roubo de carga, no país em que tem milícia, no país em que tem PCC, no país em que tem Amigos do Norte, no país em que tem Comando Vermelho, nós vamos transportar pelas ruas e pelas estradas esses votos, sendo que em locais remotos os votos vão de barco, de canoa, a pé, e, portanto, com o risco de sumiço e supressão das urnas. Além disso, eles vão ter que ser armazenados por semanas. E mais que tudo e pior que tudo, a ideia de uma recontagem manual de 150 milhões de votos vai nos levar ao passado de fraudes dos quais nos libertamos, em que sumia a urna, as urnas apareciam infladas por votos falsos, fiscais comiam o voto durante a apuração. Basta perguntar a qualquer juiz eleitoral que tenha presidido uma junta apuradora para saber como era e do que nós nos livramos desde que moralizamos o sistema eleitoral brasileiro com o voto eletrônico. Outros países não adotam o voto eletrônico, mantêm o voto em papel. É verdade, são países que não tiveram os problemas que nós tivemos com coronelismo, com voto de cabresto, com compra de votos, com mapismo, com eleição a bico de pena. O voto impresso nas circunstâncias brasileiras atuais será uma porta aberta para a quebra do sigilo do voto, porque o voto impresso trará toda a composição do voto para presidente, para senador, para deputado federal, governador e deputado estadual. E num país em que ainda se compra voto, vai ser possível saber na recontagem se o voto comprado foi entregue. Inclusive maceteando o voto e pedindo para anular, por exemplo, o voto para deputado estadual ou para deputado federal. Vamos incentivar o coronelismo, vamos incentivar a milícia, vamos incentivar a compra de votos, além de criarmos esse imenso risco de fraude da qual nos libertamos. É por essa razão que o Tribunal Superior Eleitoral, por todos os seus presidentes e pelos futuros presidentes que já são conhecidos, são contrários ao voto impresso, porque ele pode fazer mal à democracia brasileira. Portanto, eu espero que as pessoas de boa fé compreendam que este é um risco, este é um retrocesso, esta não é uma vontade de quem verdadeiramente queira o bem do Brasil. Pois muito bem, você viu aí o discurso completo, inteiro, do ministro Barroso, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Está tudo explicadinho, não tem, não tem o que mexer. Agora, você sabe por que o Bolsonaro quer mexer aí? Porque ele quer impedir a eleição. E se a Justiça Eleitoral, se o Congresso Nacional permitir esse tal de voto impresso, vai vir outra exigência, outro condicionamento, porque a coisa não é aperfeiçoar o sistema, a coisa não é dar garantia ao voto, a coisa é dar a garantia de que não vai ter eleição. O que o Bolsonaro quer é exatamente melar o processo eleitoral. É isso que a sociedade organizada tem que entender. Tá bom? Muito obrigado por sua audiência, por sua preferência. Você continua aqui na programação normal da viamorena.com, no nosso stream, com a programação de jornalismo. Daqui a pouco tem o Jornal da Hora, com o Arthur Mário, né, diretamente da Rádio Hora. Às 11 horas, repetição desse programa, e ao meio-dia, o programa Boca do Povo com B de Paula Filho. Muito obrigado mesmo por sua atenção, por sua audiência, por sua preferência. Até o próximo programa e tchau, Pica-Pau!